Agora quem está chegando é o nosso analista Matheus Teixeira. Vamos falar mais sobre essa delação de Daniel Vorcaro. Matheus, mais uma vez, um ótimo dia para você. E já vou destacando aqui na nossa conversa a reportagem do Caio Junqueira, nosso analista também, está no site da CNN, que diz que esse acordo de colaboração premiada de Daniel Vorcaro deve ser concluída no auge da campanha eleitoral. Trazendo com você, Matheus, esse aspecto político aqui para a nossa conversa. Em que medida a delação de Vorcaro tende a influenciar cálculos político-eleitorais, pelo que temos de informação até aqui? Olá, Carol. Agora boa tarde, né? Antes era bom dia. Isso tem um impacto eleitoral gigantesco. Como a gente vem falando desde o começo, o caso do Banco Master tem potencial para pegar a esquerda, o atual governo, devido às relações com o PT da Bahia. Foi de lá que saiu Augusto Lima, o sócio de Daniel Vorcaro. Ali ele fez crescer o seu negócio com o Cred Sexta, um programa de crédito consignado voltado ao funcionalismo público da Bahia. Dentro da própria Bahia, nós já temos também a CM Neto, que é o principal opositor do PT e que também mantinha relação e prestou consultoria, recebeu 3,5 milhões do Banco Master. Voltando para Brasília e para a oposição, nós temos a doação de Fabiano Zettel, que é o cunhado de Daniel Vorcaro, e doou 5 milhões para Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Voltando para o Centrão, trazendo a Semineto de novo, tem Rueda, presidente do União Brasil, e Ciro Nogueira, presidente do PP. Esses todos são nomes que já surgiram de alguma maneira com maior ou menor envolvimento com Daniel Vorcaro, mas para comprovar a importância dessa apuração do Caio Junqueira, porque em a delação vindo à tona com mais força no período eleitoral, tem potencial para causar estrago em todo o espectro político, não esquecendo também de possíveis revelações acerca de ministros do Supremo Tribunal Federal, uma vez que foi amplamente noticiado já e não desmentido por Alexandre de Moraes nem por sua família, que a mulher dele, Viviane de Moraes, tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master, além da relação do ministro Dias Toffoli, dono de um resort no interior do Paraná, que foi vendido para um fundo ligado ao Banco Master. Portanto, essa delação vai nos trazer com mais clareza o tamanho e a extensão das relações e da influência de Daniel Vorcaro, que pelos nomes que já são levantados, mostra que pega da esquerda à direita, passando pelo Centrão e atingindo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, que veio para o centro dessa polêmica e que é, sim, a maior crise da história que o Supremo já viveu. Para falar da delação especificamente, a gente noticiou aqui na quinta-feira que Daniel Vorcaro assinou um termo de confidencialidade com o Ministério Público e a Polícia Federal. Esse é um primeiro passo para depois vir, de fato, uma delação premiada. Geralmente, nesse tipo de situação, assina, portanto, um termo de confidencialidade para garantir que o que Daniel Vorcaro apresentará inicialmente para as autoridades não vai se tornar público e não pode ser usado contra ele no futuro, caso essa delação não seja homologada. Porque depois desse termo de confidencialidade, os investigadores começam a analisar a papelada, analisar o que ele tem a entregar, negociar com os advogados dele e com o próprio Daniel Vorcaro o que poderia ser falado e se o que ele pode apresentar contribui para as investigações, porque esse é um desafio da defesa de Daniel Vorcaro. Tudo que a gente já sabe até agora já mostra detalhadamente como era essa teia de fundos fraudulentos que ele fez para justamente fraudar, não só em relação ao Banco de Brasília, aquela compra, mas outras relações que causaram um rombo de mais de 30 bilhões ao Fundo Garantidor de Crédito. Portanto, ele tem que apresentar às autoridades que ele consegue trazer novos elementos que vão além de tudo que já se sabe. Se ele conseguir isso de fato, vai para o relator, o ministro André Mendonça, homologar a decisão. Sempre é assim, não é só em relação a esse caso, que inicialmente os investigadores negociam com o delator, depois submetem ao juiz do caso a homologação, para que ao final ele consiga o livramento de pena ou ao menos um alívio da pena, que é o que é negociado. Além dele apresentar provas, ele também negocia. Se eu apresentar tudo isso, o que eu vou ter de benefício ao final? E em o ministro André Mendonça homologando essa delação, a gente tem uma etapa muito importante, porque é daí então que começam a prestação de depoimentos de Daniel Vorcaro
quando os investigadores vão poder perguntar absolutamente tudo, e também a busca pelas provas que ele vai apresentar, porque muitas vezes ele pode, pelo menos, dar o encaminhamento. Olha, se vocês verificarem tais e tais documentos públicos, tais e tais movimentações financeiras, vocês vão chegar à conclusão que não estão conseguindo sem esses detalhes que eu vou dar agora. Portanto, é mais ou menos esse o trâmite, e por isso que o Caio Junqueira traz essa apuração importante. Primeiro é o termo de confidencialidade, depois o juiz do caso, no caso André Mendonça, verifica se os requisitos presentes na lei de legalidade, voluntariedade estão presentes para homologar a delação, e depois começa o aprofundamento dos depoimentos de Daniel Vorcaro e da busca pelas provas que ele vai apresentar. E daí, então, nós já podemos estar chegando lá no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, virando para o segundo semestre, que é quando esquenta as eleições. Em julho temos as convenções partidárias, é homologada as candidaturas, estamos falando principalmente a presidente aqui do cenário nacional, mas também do cenário estadual. E isso, portanto, pode casar essas duas datas e causar um estrago político muito grande, como a gente vem falando, em todo o espectro político, não só na esquerda, nem só na direita, mas também no Centrão e também no Supremo Tribunal Federal, e tendo impacto direto nas realidades estaduais. Falamos já da Bahia, por exemplo. Como vai ser essa briga? Provavelmente Jerônimo deve ser candidato à reeleição e tem como adversário ACM Neto, sendo que o PT da Bahia foi responsável por fazer esse montante de dinheiro do Banco Master com Augusto Lima e, ao mesmo tempo, tem relações com a ACM Neto. Vamos trazer para São Paulo um pouco, para concluir, tem a questão de Tarcísio de Freitas. De um lado, Fernando Haddad, candidato, deve acusar Tarcísio de ter recebido de Fabiano Zettel, mas também Tarcísio vai citar, por exemplo, outros envolvimentos do PT com o Banco Master. Portanto, sim, deve ter um casamento de data entre o início das eleições e a delação premiada e, portanto, ter um impacto político muito grande, Carol.